os que estão nos assistindo no YouTube e no Instagram, que essa noite possamos receber um pouquinho mais da espiritualidade. Então, vou convidá-los nesse momento a fechar os olhos, a respirar um pouquinho. Prestem atenção na respiração de vocês, para que possam ir se acalmando, para que possam ir serenando os corações, deixando lá fora toda a agitação, toda a preocupação, para que esse momento seja um momento de tranquilidade e de esperança, pois acreditamos que a espiritualidade aqui presente já começou a trabalhar nos nossos corações desde o momento em que nos dispusemos a estar aqui, ou até mesmo assistir essa palestra pelos canais do YouTube e do Instagram. Que nesse momento possamos então entender e nos equilibrar com a ajuda da espiritualidade. Nesse momento, pedimos à espiritualidade maior que nos acalme e nos aconchegue para que recebamos as palavras que a Cláudia falará conosco nessa noite. Agora já podemos abrir os nossos olhos para que ela possa começar a falar conosco sobre emoções e espiritualidade, que possamos então preparar os nossos corações para entender o que hoje vamos receber de bom, né? Porque só de estarmos aqui hoje já é um sinal de agradecimento, já é um motivo de olharmos uns para os outros e entender que somos cuidados e que somos especiais. Por isso que estamos aqui hoje. A Lívia está inspirada, né? Cedeu ao influxo da inspiração. Muito boa noite a todos. Já faz tempo, né? Que eu não faço por aqui. Mas é muito bom. Como sempre, a gente aprende, eu aprendo muito. E sou muito grata pela oportunidade. Hoje, ao falar sobre emoções, o foco, porque tem muita coisa para se falar sobre emoções, dá para falar assim, render o ano inteiro, sem ser repetitivo. Mas hoje o foco aqui é para tratarmos a subjetividade das emoções, os processos, alguns mecanismos, e tudo isso sob a ótica da psicologia espiritual, das psicoterapias, na tríade de sentimento, pensamento e vontade. Então, a gente tem sempre que fazer aquela abertura, né? As emoções são reações, tudo aquilo que a gente já ouviu anteriormente. Mas é sempre bom relembrar, porque a gente ainda tem dificuldade de falar sobre as nossas próprias emoções, inclusive de olhar para elas, né? As emoções são reações instintivas, rápidas e automáticas. Essas respostas são do nosso corpo que reagem a estímulos internos ou externos. Ou seja, uma emoção se manifesta através e também de estímulos internos e externos. Elas envolvem respostas físicas, comportamentais e psicológicas imediatas. Então, a gente já viu aqui que quando tem-se um medo, existe uma resposta do corpo de luta e fuga. Então, o corpo entra num mecanismo e o coração dispara. Então, existe um movimento que o nosso corpo faz para demonstrar determinada emoção. Vale também lembrar que as emoções são passageiras, porque, diferentemente dos sentimentos, as emoções tendem
tendem a durar por um curto período, ou seja, vou dar um exemplo. Rir é uma emoção, não é? Alguém fica rindo o dia inteiro? Não, né? Então, elas são curtas, passageiras. Mesmo quando a gente assiste um filme, por exemplo, que a gente se emociona, né? Passou aquela cena ou aquela sensação, passou aquela emoção. Então, elas são passageiras, né? E o que acontece com essas emoções é que muitas vezes elas podem ser intensas. Mesmo sendo intensas, elas geralmente se dissipam rapidamente. E a sua duração depende do indivíduo e da situação. Aqui já vai dizendo para nós que existe, que as emoções, embora a gente vai ver que elas são universais, existe uma universalidade nessas emoções, cada indivíduo pode reagir de uma forma diferente a determinada emoção. Ao contar uma piada, você está num grupo de amigos, todo mundo reage com risada? Tem sempre um que não ri. Eu, pelo menos, sou péssima em piada, então a maioria não ri. Então, às vezes você está num grupo de amigos, alguém conta uma piada, um ou dois dão aquela risada e entendem a piada imediatamente. Outros não, outros vão dar uma risadinha, tipo, entendi, mas... Não é bem assim? Então tem esse mecanismo, vai de pessoa para pessoa. E isso envolve também um outro processo que a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente, tá? E eu falei das universalidades. O que é isso? Quando você fala de tristeza no Brasil, você vai olhar para uma pessoa e ela está triste. No Japão, essa mesma emoção é manifestada. A risada, o sorriso, a alegria, o medo, em qualquer lugar, elas se manifestam sob o mesmo mecanismo e elas são reconhecíveis. Então você sabe que a pessoa está rindo, não importa o idioma que ele fala. Então elas são universais. E elas são físicas porque elas têm manifestações físicas. É muito importante a gente guardar isso, essas informações de que elas são passageiras, mas depende da situação do indivíduo. E elas têm emoções físicas, ou seja, o nosso corpo o tempo todo está demonstrando a reação a uma emoção. Então, o que pode acontecer nessas reações físicas? O aumento do ritmo cardíaco, suor na palma das mãos, tensão muscular, mudança de expressão facial. Parece que eu estou falando de alguma coisa, parece sintomas de ansiedade, não é? Parece, não é? Então, são reações físicas. Além do mais, as emoções raramente são experienciadas em um estado puro. O que é isso? Eu não sinto a emoção de uma única forma. Eu estou triste, ou eu estou alegre. Ela sempre tem uma mistura, ela vem num misto de sensações, né? Então ela não vem sozinha, né? Uma emoção sozinha. Ela está sempre cercada por outras sensações. E por isso elas se tornam tanto quanto confusas. Um exemplo disso, quando alguém pergunta como você está se sentindo, aí a pessoa fala assim: eu estou esquisito, eu estou sentindo, parece que eu estou triste, mas ao mesmo tempo eu quero ficar alegre, né? Então tem uma confusão no processar do indivíduo dessas emoções, né? E elas podem ser comumente experienciadas nessas misturas. Além de fazer isso, elas vão gerando outras emoções. Então, nessa sensação de eu estou estranho, eu estou triste, eu estou alegre, o meu corpo vai identificando outras emoções. Ele vai dando acesso a experienciar novas sensações. E isso vai tornando mais complexo. Por quê? O nosso processo mental e cognitivo, ele é muito complexo. Então, as reações do corpo, o jeito que a gente pensa, ele vai dar o molde para essa emoção, né? O lance aqui, que é para a gente ficar meio que antenado, é que quando essas experiências
experiências, né? Essa experiência da emoção, ela é vivenciada de forma negativa. Diferentes emoções podem se unir. Caramba, isso parece um complô, né? A rebelião das emoções. Então, ao fazerem isso, ao se unirem, elas vão formando redes complexas, vai resultando em sentimentos negativos, e isso vai adoecendo, afetando os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e contribuindo em impactos profundos, que vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento e manutenção. Além de desenvolver, essas emoções, quando vivenciadas de forma negativa, quando trabalhadas de forma negativa, ela não vai só constituir o desenvolvimento, por exemplo, nessa onda da ansiedade, mas ela vai dar a manutenção, né, desse transtorno, dessa doença, ela vai continuar mantendo. Então isso começa a ficar sério. Mas a emoção não era só rir, sentir ódio, ter raiva, não era só isso? Ou seja, a gente começa a observar que elas têm um papel ainda muito maior, né, na nossa estrutura emocional, né? Um exemplo disso, a tristeza, a frustração, a ansiedade, medo, a desesperança. Olha, a desesperança, ele já reúne vários tipos de emoções, né? A apatia, a vergonha, a raiva, a insatisfação consigo mesmo, o vazio existencial, são todos transtornos e doenças que precedem de emoções. E quando a gente fala de adoecimento dessas emoções, a maioria delas se repetem nos transtornos. Alguns transtornos têm elas até muito repetidas, né? A tristeza, a apatia, a depressão, tá? Então, várias dessas emoções constituem ali em diversos transtornos, né? Em sua forma positiva, quando nós trabalhamos as emoções de forma positiva, elas podem contribuir para a composição e equilíbrio da mente e do corpo. Como, por exemplo, ela vai ali produzir a dopamina, né? A serotonina. Então, as emoções também contribuem para isso. As emoções em si não são nem boas e nem ruins, mas são normalmente experienciadas como agradáveis ou desagradáveis. Você sentiu tristeza? Sim. É agradável ou desagradável? Alguém gosta de sentir tristeza? Não? Mas a tristeza faz bem. Sabia? É importante sentir tristeza. Faz parte da gente experienciar a tristeza. A diferença é o conteúdo que a gente vai jogar nessa palavra tristeza. É importante a gente ter acesso à tristeza para podermos valorizar a alegria, a saúde, é o pensar, é o analisar. Quando a gente está triste, o que a gente faz? Começa a analisar as situações, né? Nossa, eu estou triste, por que eu estou assim? A gente muda uma vibração, né? E depois volta para ela, por exemplo. Então, esses aspectos complexos da qual eu estava referindo, além dele constituir cultural, familiar, é também constituído de construções situacionais de cada indivíduo. Ou seja, a emoção não é só uma reação movida pelas coisas, e sim pela visão que se tem dessas coisas. Quem dá o peso é o indivíduo e não a experiência. Então, como eu disse, a gente pode passar por um momento de tristeza. O que você vai fazer com aquela tristeza é de cada um. Então, eu posso dizer, por exemplo, a dor do luto. É confortável? É agradável perder alguém? Perder entre aspas, né? Como a gente culturalmente conhece.
agradável. Traz dor, não é? Traz aquela sensação de sofrimento, não é isso que acontece? Para nós. Mas imaginem só que para aqueles espíritos que estão prontos para receberem aquele amigo, familiar, que chegou a hora de desencarnar, eles ficam o quê? Felizes. Meu irmão, você está voltando. Não é você, meu irmão, não, tá? É só um sentido. Você está voltando para o nosso verdadeiro lar. Essa pessoa, esse espírito, ele é recebido em festa. Quantas pessoas não choraram por Chico Xavier? E como Chico foi recebido nos céus? É incrível, né, a forma como ele foi recebido. Então, a mesma palavra, morte, ela tem significados diferentes, depende do lado de como a gente está olhando. Então, o que está querendo dizer aqui você pode ter uma alegria, uma tristeza, é você quem vai determinar o quanto isso pode ou não te afetar. Isso parece fácil e simples, né? Então vamos olhar o que acontece, porque não é tão, né, na prática, não é tão fácil e simples, né? Se você está incomodado por algo exterior, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. O que você pensa sobre a dor? O que vocês pensam sobre a dor? É ruim? Como se livrar dela? Ninguém quer, né? Ninguém a deseja, né? Então, qual é a ideia? O que você acredita sobre a dor? Isso diz mais sobre a dor do que a palavra em si. Cortar um dedo para um é horrível, e cortar um dedo para outro, é cortinho, nada mais. Entende o teor aqui? Mas a gente vai ver outra coisa lá na frente que, mas como que eu faço isso? Como que eu entendo o que é essa dor? Por que ela me incomoda? Né? Então, o que está acontecendo, que vem sendo estudado, é que o indivíduo tem o poder de revogar a qualquer instante o que ele pensa ou como ele conduz a emoção. Mas você não falou que ela é rápida, automática, instintiva, a emoção? Não é? Quando pensada nas emoções básicas e primárias. Raiva, ódio, mas a gente está falando da complexidade do ser humano. Então, assim como existe um processo de evolução, até as emoções evoluem. Então, a gente já não está mais nesse primarismo. A gente está vivendo uma outra situação muito mais complexa e adversa daquilo que nós paramos para compreender. Ou seja, a gente não se deu conta que até as emoções evoluíram. Por que a gente não se dá conta? Pela dificuldade que nós temos em acessá-las. Situações, eventos, ou como se diz aí comumente, gatilhos, não causam diretamente uma resposta emocional. Diretamente, que a gente fala, eu tive um gatilho, então gerou ansiedade. Vou dar um exemplo aqui. Para quem tem medo de barata, ao ver uma barata, o que acontece com o cérebro? O que a pessoa faz? Tem pavor, socorro! Nossa, mata a barata, sobe a cadeira, né? Isso, põe a casa abaixo para poder falar dessa barata, né? E ali o que aconteceu? Uma imagem, uma situação carregou para o cérebro uma emoção de que ela foi processada por algo que ela já vivenciou e não está associada diretamente à barata. A barata é só uma inseto, né, gente? Ela é menor que a gente, né? Não é só um inseto? Não? Então, o que eu estou querendo dizer é que tudo depende da construção que o indivíduo faz sobre a estrutura do inseto da barata. O que aquilo te traz? Que correspondência
a tua emoção, porque você, meu Deus, viu uma barata, disparou o meu sistema emocional. Mas o que tem por trás disso? Já parou para se perguntar? Por que você não gosta de barata? Ela não está te fazendo nada. Será? Você tem medo de barata? Pânico de barata, isso é forte, gente. O pânico de barata é tão pequenininha, inofensiva, né? Então o que tem por trás desse pânico de barata? Será que realmente é a barata? Você achava que eu atrás da orelha hoje, né? Meu Deus. Então, o que o cientista tem estudado é que não é a situação, não é o evento em si, mas existe um mecanismo por trás disso associado à construção que o indivíduo fez. Isso tem a ver com a cultura, tem a ver com um trauma, um complexo, alguma coisa que aconteceu com ele. E não é que ele faz uma transferência para a barata, é que tem situações de gatilhos que trazem isso a você. E essa experiência que se tem guardada dentro de si é ela que corresponde a essa fobia ou a esse medo. Então, o que acontece que esses cientistas e pesquisadores estão concluindo, né? Em ciência nunca se conclui, né? Só se constrói. É que quando o cérebro tem esse evento carregado desses eventos, aquilo que marcou, aquilo que ele já experienciou, ele esconde um sentimento muito maior. Então, quando essa imagem passa pelo cérebro, existe uma ativação, ou seja, ele passa por um critério de avaliação cognitiva. Espera, então quer dizer que eu posso pensar uma emoção? Eu tinha entendido que não é isso? Os cientistas estão dizendo que é o contrário. Você, sim, pode ter uma avaliação cognitiva. Nessa dinâmica, nós podemos dizer que, embora frequentemente o que pensamos levem as emoções de um lado para o outro, as emoções também podem interferir de forma positiva ou negativa nos pensamentos. E é quando as pessoas utilizam essas emoções para dar sentido ao que ocorreu ao seu entorno. O ser humano, ele precisa de respostas. Tem sempre um porquê. A gente precisa dar nome às coisas. A gente tem essa necessidade. Então ele precisa construir dentro dele uma história. E é sobre essas histórias que o cientista tem demonstrado um interesse. Mas nós vamos ver que essas histórias ficam muito bem escondidas. Então, uma coisa boba que às vezes acontece quando a criança está vendo uma boneca na vitrine, a mãe toda empolgada, que é a bonequinha da moda, vai lá e compra. Não vamos muito longe, tinha um tal do cacto. Não teve uma febre de um cactozinho que ele dança e canta? Não tem um negocinho assim? Aí você liga o cacto, ele começa a dançar e ele repete tudo aquilo que você falou, é isso? Aí as mães, todas felizes, vão lá e compraram esses cactos para os seus filhos, netos, enfim. O que aconteceu? Que a gente começou a ver um monte de vídeo viralizando que a hora que liga aquele cacto, o bichinho ele assusta, não é? Não é isso? A criança fica apavorada a hora que vê o cacto cantando. Então, para ela não fez sentido, mexeu com algum sentido dela, que ela começou a chorar. Estou com medo disso. Opa, peraí, o que é isso que canta esse trem que canta? Então isso ativou nela um mecanismo. Aí, o que a mãe faz? Cacto bobo, você é mau, você é malvado, você assustou o meu bebê, não é isso? Aí o cacto já perdeu a graça. Aí quando essa criança cresce, a gente não está falando em trauma não, tá? Nós estamos falando em associações. O cérebro faz isso, associação mental. Quando essa criança cresce, ela pode dizer assim, não gosto de cacto. Por quê? Ai, ele é estranho. Ai, cacto, não sei, me causa medo, deve existir o monstro do cacto. Não é assim que acontece? Então algo foi ativado naquela criança que ela associou.
E essa associação foi estimulada pela mãe, porque a mãe é o ser que protege, não é? Cacto bobo, menino mau, você assustou meu bebê. Então, isso é só um exemplo de como alguns mecanismos acontecem, né? E nem tudo, tem sim as questões de vidas anteriores, mas nem tudo é sobre as vidas anteriores. Isso é um outro detalhe, né? Então, em outras palavras, não são os gatilhos que nos deixam com raiva, ansiosos, felizes ou tristes, e sim a interpretação desses estímulos. Esse processo, sim, a interpretação ele é automático, rápido, validado de forma consciente ou inconsciente. Quem faz essa avaliação cognitiva, como eu falei, é o pensamento. De certa forma, também não se pode evitar de sentir determinadas emoções. Porque eu falei que a gente pode determinar se vai sentir isso ou aquilo, mas tem emoções, nem tudo a gente controla, né? Tem emoções que a gente não consegue fazer isso. Mas é possível perceber como o corpo e a mente reagem. Se você quer saber como você é no momento de briga, faz uma avaliação como se você estivesse no canto da sala assistindo você brigando com o seu marido, brigando com alguém no trânsito, né? Faz uma avaliação, tenta assistir você fazendo. Olha para o corpo. Olha para o teu corpo, como que ele está reagindo? Ali tem mais instinto de raiva ou é só um momento de descontrole? Então, a ideia é olhar para si nesse contexto, como o meu corpo está reagindo à tristeza. Em que momento eu sinto tristeza? Como o meu corpo reage à ansiedade? Porque a gente sabe que a ansiedade ela é mascarada também, viu? Não é só porque dá taquicardia, suor nas mãos, que quer dizer ansiedade, não, ela vem mascaradinha também. E muitas vezes, essas emoções são apenas mecanismos de defesa para esconder outras situações. Portanto, é importante identificarmos o pensamento associado a uma emoção. Nossa, vou dar um exemplo clássico. A gente, quando é adolescente, está apaixonado, né? É a primeira coisa que a gente sente. Nossa, que gatinho ou que gatinha, né? Aí qual é o pensamento? Estou apaixonada, né? Porque você vê o corpo, qualquer tem borboletas no estômago, tem um negócio assim. Então eu vi isso, hein? Existem reações fisiológicas, que ele deu uma cutucada nela, tipo amor à primeira vista, sabe? Essas coisas. Então existem essas reações fisiológicas associadas a pensamento. Então a emoção, ela vem sim carregada de situações, de fatores fisiológicos, mas ela também bombardeia o pensamento. Ela sobrecarrega, ela alimenta também o pensamento, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E aí, ele já colocou para nós aí esse guarda-chuva. Nesse guarda-chuva, é só uma ideia para se ter que muitas vezes existe um sentimento de base que é camuflado por outros comportamentos e muitas vezes associado até à personalidade. Um exemplo aqui, a ansiedade. Pessoas muito ansiosas, dependendo da situação, tá? Porque você tem ansiedade, que é isso. Cada um avalia o seu, por favor. Então, a ansiedade, ela é um fator mascarador do sentimento de culpa. O crítico, o exigente, para mim tem que ser certinho. Se não for 100%, não serve. Aquela pessoa que entrega tudo perfeito, né? Aí a gente vê também os lances do toque, né? Aquelas pessoas que têm toque, tem que ser tudo certinho. Isso são só máscaras para esconder o tema central ou o pano de fundo, que é a culpa, o medo, a insegurança. Porque se a gente olhar no nível mais
mais em cima, né, no nível mais raso do negócio, a gente fala, eu tenho sentimento de culpa, não devo nada para ninguém. Será? Quem vai avaliar é a pessoa. Cada pessoa acessa esse sentimento. Nós temos ferramentas para auxiliar o indivíduo a acessar esse sentimento. A insegurança, a falta de amor próprio, aquela pessoa que coloca sempre o outro no lugar dela, isso é uma compensação, chama de compensação emocional. Eu procuro compensar no fazer pelo outro a minha falta de amor próprio. Mas o problema daquela pessoa é a falta de amor próprio? Não, por trás desse sentimento, dessa emoção, desse comportamento, existe algo maior. A culpa também faz com que a gente deixe de lado o amor próprio, porque você diz assim, eu não mereço isso por algo que eu fiz. Supondo que em outra vida tirei a vida de alguém, e isso, minha consciência, quando eu dei por mim, eu falo, poxa, como que eu pude fazer isso? Aí eu não elaboro, o indivíduo não elabora isso. E ele traz uma reencarnação, isso muito camuflado. Pessoas muito profundamente tímidas, envergonhadas, o medo da exposição, podem descobrir o que eu fiz, e eu sei o que eu fiz. Isso é o nosso inconsciente latejando, apontando, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da culpa como um sentimento central ou a base, ela pode ser alimentada ou manifesta por vários outros sentimentos subjacentes que servem como suas pontas ou ramificações. Por isso que é importante avaliarmos primeiro as emoções. Como que eu reajo? Como que eu estou reagindo a essas emoções? É importante a gente começar por aí, né? E isso pode, inclusive, se manifestar de forma mais intensa quando está associado a outros sentimentos, porque, embora muitas vezes a culpa também ela é tratada como uma emoção, quando ela está como um sentimento, o sentimento de culpa, ele é muito mais forte. E lembra que nós falamos lá que as emoções, ao contrário dos sentimentos, elas são rápidas? Nossa, pisei teu pé, desculpa. Nossa, teu pé machucado, acabou de fazer uma cirurgia. Nossa, o que eu fiz? Está sangrando? Nossa. Dali a pouco você fala, meu amigo, não, tudo bem, passou. Você fala, poxa, eu te perdoo, tudo bem. Então isso tive aquela emoção da culpa, mas o sentimento de culpa ele vem carregado de outras coisas. E aí ele se manifesta muitas vezes escondidos nos nossos excessos. E aí quando a gente está falando lá das emoções que levam a transtornos, muitas vezes, comumente, estão ligadas a esse pano de fundo. Isso as obras, André Luiz, Emmanuel, várias obras tratam sobre isso, né? As emoções estimulam comportamentos que visam proteger um sentimento, que pode ser o pano de fundo, e no caso do sentimento, a culpa, como pano de fundo, ela pode aparecer sobre diversos comportamentos, emoções, como já falamos, né? Ela vai se manifestando. E aí o que acontece também é que muitas das vezes o que a gente não se dá conta, que esse mascaramento é feito pelos pensamentos e estímulos, é feito pelos pensamentos automáticos. Muitas vezes o que eu penso sobre mim, de uma forma negativa, ele fica reverberando e ele volta também em comportamentos e falas. Vamos dar um exemplo de pessoas que têm dificuldades, só contam piadas relacionadas a questões sexuais. Toda piada é piadinha suja. Será que a pessoa não tem outra piada para contar, ou isso é uma manifestação do inconsciente dela através desse comportamento? Então, ela também, as emoções estão mascarando outras situações, né? Isso a gente costuma chamar de xistes. Os xistes são aquelas
palavras repetidas que a gente sempre usa. Vamos pegar um momento de emoção muito negativa e muito forte. A gente fala assim: nossa, errei de novo. Errei de novo. Compreende a integração dessa frase? Por que você falou errei de novo? Quando foi a última vez que você errou? Não sei, mas eu sempre erro. Isso é um pensamento automático do que a pessoa pensa verdadeiramente sobre ela. Então, essas situações, elas são camufladas, inclusive, né, por um outro fator, que é o ego. O ego também adora fazer isso. É que a gente tem uma visão um pouco distorcida do ego, né? O ego, ele tenta nos proteger da dor do que incomoda. Então, ele é muito seletivo. Então, ele vai dizer o que pode e o que não pode entrar. E aí, ele cria situações. Aquela pessoa que gosta muito de mostrar quem é, né? Porque eu sou isso, porque você fala, nossa, essa pessoa tem um ego inflado, né? E o que tem por trás disso? Você dá um petelecozinho assim, olha por trás, realmente você vai falar, nossa, coitado, tanta dificuldade. Entende? Então o ego também faz isso. Aí entra uma outra situação, para a gente. É importante avaliar isso, que a gente falou de emoções e de comportamentos, mas onde o sentimento entra no estudo? Como o sentimento de culpa, por exemplo, que ele está lá agarrado em nós. Falando rapidamente aqui, o sentimento, ele tende a durar mais tempo do que as emoções. Ele tende a durar mais tempo. O sentimento, ele é trabalhado por um longo tempo. Por isso que a gente fala assim, o amor, a gente constrói, né? Pessoas que no segundo encontro falam, eu te amo. Oi? O amor, para quem está casado há 30, 40, 50? 50 é mesmo? Rapaz, 50 anos. Tu salva essa salada. Então, imagina só, a gente sabe que 50 anos compartilhando tantas coisas é uma construção, né, de um relacionamento, altos e baixos, né? E ainda assim, às vezes a gente tem dificuldade de dizer, eu amo, mas será que eu sei exatamente o que eu sinto? Então, ele quer dizer o quê? Que o sentimento, ele demora mais para ser construído. Então, o sentimento de culpa, por exemplo, ele não nasceu de uma hora para outra. Acordei hoje com um sentimento de culpa. Não, ele é construído através dos nossos pensamentos, das nossas percepções, das emoções, por conta de coisas que fizemos na vida ou nas vidas anteriores. O sentimento, ele tem uma interpretação consciente, porque os sentimentos são resultado de como a pessoa percebe e avalia a emoção. Opa, quer dizer que o sentimento, ele predomina a emoção? Sim. E não são a mesma coisa. Então, ele também mobiliza campos de ações. Quando o sentimento é saudável, ele mobiliza pessoas. Não é aquele dar o seu amor em 7 dias, não, tá? Não é nesse sentido, não. Ele mobiliza o outro a trabalhar por algo que ele acredita. Ele traz outras emoções mais elaboradas, mais evoluídas. Lembra que eu falei que as emoções também evoluem? Né? Que tipo de emoções nós estamos experienciando agora? Então quer dizer que, a partir do momento que eu trabalho meus sentimentos, eu vou vivenciar emoções mais evoluídas, sim, daquelas das quais a gente ainda não deu nome. Lembra que eu falei que às vezes elas são confusas? Então isso acontece na educação dos sentimentos, né? Em contrapartida, o sentimento, quando adoecido, ele mobiliza baixas vibrações, remete a reações e emoções primárias. Lembra? Eu falei na raiva, não é mais sobre isso. Mas quando está adoecido, o primeiro a manifestar são os sentimentos primários. Você já não está conseguindo controlar isso, né? E o sentimento tem uma experiência mais interna e mental. Ele tende a ser mais pessoal e individual. Então, cada um tem uma forma de elaborar o sentimento também. E aí, eles são mais complexos. Ele pode ser uma combinação de várias emoções, podem ser mais simples, mais acentuadas.
E muitas vezes é possível também a gente se sentir triste ou ressentido, no caso quando ele é adoecido, por algo que aconteceu há 10 anos, 15 anos, outra reencarnação. Então esse sentimento adoecido, ele foi construído, ele foi sendo trabalhado negativamente e foi se tornando adoecido. Então lembra que o sentimento ele demora para ser construído? Negativamente, ou no sentido não saudável, o processo é o mesmo. Então, em suma, as emoções têm uma base biológica instintiva, enquanto os sentimentos são os mais conscientes e refletem nosso estado psicológico mais profundo. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso. Então, em que nível eu me encontro? Das emoções mais primárias, ou eu já estou na fase de trabalhar os sentimentos? Então, diversos estudos vêm sendo realizados para falar que, sim, você pode olhar para as suas emoções e você pode determinar que tipo de emoção você vai reagir, como você vai reagir àquela emoção de tristeza e de dor. Para isso, tem um outro mecanismo chamado de vontade. Há algum tempo atrás, particularmente falando, eu não entendia esse negócio de vontade. Eu falava assim, gente, que loucura é essa? Basta ter vontade. Quem aqui quer sarar do que tem? Vamos supor aí. Quem está com algum problema e quer que esse problema seja resolvido? Ninguém. Todo mundo, não é? Então eu falo, mas como isso pode ser se todo mundo quer ficar bem? Mas essa vontade que eles falam é promovida pelo Espírito. Lembra que a gente, como espírito reencarnado, a gente vai manifestando nessa escola, a gente vai aprendendo a intelectualizar a matéria. A raiva que a gente sente, ela ainda é materializada. Como que eu sei que eu sinto raiva? O que eu faço para não sentir mais a raiva? Eu preciso olhar para as minhas emoções. Eu preciso olhar para mim. Então, começar essa educação, eu começo a trilhar um caminho que com certeza não terá mais volta. Mas a gente vê um negócio imediato. Então eu fiquei pensando, deve ter algum outro fator ligado à vontade. Porque às vezes o espírito doente, enfraquecido, em dificuldade, realmente ele não vai ter vontade. Então, cientistas chegaram à conclusão que existe uma forma de você mobilizar a vontade. A vontade está relacionada com escolha. Que coisa, né? Escolha, livre-arbítrio. Mas é a escolha no sentido da decisão. Quando eu decido firmemente em fazer o que precisa, as emoções contribuem positivamente para isso. Conversando com uma amiga recentemente, ela falou de uma dificuldade que tinha para fazer leitura. Eu falei, cara, você consegue colocar 40 pessoas num ônibus que você nunca viu na sua vida e não consegue abrir um livro um dia? Para a gente parecer fácil, né? Então, se você tem forças para mobilizar dessa forma, em algum lugar dentro de você tem forças para mobilizar aquilo que você precisa para atingir. Mas essa decisão, ela precisa ter propósito. Então tá, eu quero. Não basta só querer. Isso que começa a ter comportamentos, mudar os pensamentos, e é uma caminhada. A construção de sentimentos evoluídos e bem elaborados vai ter um outro tempo para que ele aconteça. E muitas vezes a gente não quer fazer isso, a gente quer pronto. Então, quer começar? Decida. Entrou na sala de paz, o que você veio fazer aqui? Começa pela entrega. O que eu entrego? Eu estou entregando agora de deixar o momento para que a espiritualidade ou me inspire, ou me ajude com essa dor, o que eu preciso fazer, eu preciso trabalhar essa emoção. É decidir o que você exatamente quer. Então, a vontade é lógico que vai muito além, né? A gente falou de uma forma bem grosseira,
mas a decisão, o fato de você tomar uma decisão, começa a trabalhar a vontade. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar, muitos de nós não sabem se sentir amados, porque não vivenciaram essa experiência de educação do amor, que começa no lar por N situações. A doutrina da vida eterna está aqui como consolador prometido para dizer que ninguém é sozinho. Existem incontáveis formas de se aprender, que aqui é a escola, e essa falta de amor por hora sentido pode sim e deve ser trabalhada, pode ser acessada, e por mais que estejamos por hora adoecidos, o amor contínuo, escondido, encoberto por situações de tristeza, de dor, depressão e tantos outros nomes, diferentemente, ele está ocultando o que é mais importante em nós: a fé e o amor. É acreditar que esse amor é acessível. Comece pelo acesso ao coração, direcionando nossa mente na entrega de aceitar e lutar. Não desistam. Aceitem que a dificuldade existe e se entregue à decisão de querer mudar a própria vida neste momento. Não são as emoções que nos impedem de seguir, não é a minha tristeza, não é a sua tristeza, é o teor de verdade que nós colocamos nessa tristeza. Acreditemos, lutemos, meus amigos. Cristo passou por tudo. Lute à sua maneira, não importa como, mas lute. O Mestre Jesus irá amparar-nos e nos sustentar na noite escura, transformando em luz corações cansados, aflitos, que antes perturbados, ressoa, luta por vibrar e experimentar o poder do amor curador. Podemos nós trocar nossas vestes neste ou naquele lar, neste ou naquele ou em qualquer outro planeta, mas o amor, a justiça, estes não mudam, não se alteram, porque Deus é o mesmo sempre, e Jesus está sempre conosco. O Mestre, com sua magnificência, está conosco, com sua mão estendida, dizendo: vinde a mim todos que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E assim eu gostaria de dizer muito obrigada pela oportunidade de compartilhar nesta noite. Amém. Boa noite a todos. Agora nós vamos passar para o passe. Peço que permaneçam em silêncio, sem o celular.